a gente chama para participar do Prime Time o nosso Leandro Rezende, nosso analista de política. Leandro, tudo bem? Me ouve? Tainá, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Prime Time. Boa, só checando, Lê, para a gente poder seguir aqui com as análises. Você deve ter acompanhado, falamos disso durante toda a programação da CNN, agora com um pouco mais de informação a partir da confirmação oficial e da exposição do novo comandante, a confirmação pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Me chama a atenção, não foi uma entrevista coletiva, mas na fala, nem mesmo foi perguntado, mas Múcio já trouxe um indicativo do que aconteceu quando fala dessa fratura de confiança. Leandro Rezende. Tainá, fica muito claro que o que a gente viveu no dia 8, né, isso ainda não acabou. A destruição dos três poderes protagonizada aí por esses vândalos que tiveram algum tipo de leniência, de complacência de forças de segurança, e que tudo isso vai ser apurado, responsabilizado. Tem muita investigação em curso para saber quem ajudou essas pessoas a depredarem o Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, e ficou muito claro que houve essa fratura de confiança, essa quebra de confiança nas palavras do ministro da Defesa, e que a saída do comandante do Exército ela é parte desse processo. Não dá para a gente chamar de expurgo, né, porque seria muito forte e o próprio ministro não usou essa palavra, mas dá para a gente observar que é um processo, sim, de colocar em postos chaves, e o comando do Exército é chave para o governo Lula, sobretudo depois de toda a relação entre os militares e o governo Jair Bolsonaro. É um posto absolutamente sensível. Dá para a gente dizer que estamos vivendo, sim, uma primeira crise, né, do governo Lula, desencadeada por tudo o que a gente viveu lá no dia 8, esse processo que, como eu disse, ainda não acabou. E fato é que a gente tem agora um novo general comandando o Exército. E aí, Tainá, você fez ali um comparativo, né, um resumo do currículo dos dois, e sem dúvida nenhuma que o que mais chamou a atenção do novo comandante do Exército foi a fala enfática que ele fez em defesa da democracia nessa semana, né, em defesa do respeito ao resultado das urnas eletrônicas, naquela que foi a primeira manifestação de alguém do alto comando do Exército depois de toda a destruição do dia 8 e depois de todos os acampamentos golpistas montados na porta dos QGs dos exércitos espalhados pelo Brasil todo. E me chama a atenção, Tainá, que quando a gente vai olhar como que o Comando Militar do Sudeste subiu esse vídeo para sua plataforma, fica bem claro que não existe nada à toa nessa movimentação que a gente acompanhou na caserna hoje com essa troca no comando do Exército. Por quê? Essa solenidade, né, em homenagem aos mortos do Haiti, ela ocorreu no dia 18, mas esse vídeo só foi para a página do Comando Militar do Sudeste ontem, dia 20 de janeiro. E tem uma trilha sonora épica, tem ali um tom, né, do discurso do general Tomás, que é um tom bastante efusivo, ufanista, de defesa dos militares, ali, de memória, né, da memória desses militares que perderam a vida no Haiti. E o raciocínio dele, são 12 minutos de vídeo, o raciocínio dele leva ele a defender o resultado das urnas, mas a dizer outras coisas, como, por exemplo, né, defender que o Exército é uma instituição de Estado, a política, a partidária, e que não interessa quem está no comando, que a missão deve ser cumprida do mesmo jeito. E aí ele também diz, né, num recado muito claro, a uma parcela dos militares, uma parcela do Exército, que se politizou nos últimos anos. Ele diz de maneira muito eloquente que isso não significa não ter uma opinião, mas o militar do Exército não deve se manifestar. Complementa o novo comandante do Exército, dizendo que o militar ele pode ouvir muita gente falando para fazer isso, fazer aquilo, mas que ele deve tomar as decisões que sejam melhores para o país, mesmo que elas sejam impopulares. Então, é um discurso que no todo dele, né, dá para a gente observar que foi algo ali também. Teve um pensamento do Comando Militar do Sudeste de colocar esse vídeo. Não é comum que o general apareça ali sempre discursando na página do Comando Militar do Sudeste. É um discurso que tem como motivação aquela fala ali do Haiti, né, a memória do que aconteceu no Haiti, mas que, acima de tudo, foi um cartão de visitas, uma manifestação muito pensada, naturalmente, para colocar esse novo comandante do Exército numa postura diferente daqueles
comandantes que passaram recentemente, sobretudo agora, né, nessa transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. A ideia, como especialista que a gente ouviu aqui na CNN mais cedo falou, de dar a presença de um militar que tenha um discurso legalista. Parece anacrônico a gente falar isso, porque remete a uma outra época, né, que o Exército, os militares tinham uma ideia de tutela sobre a democracia brasileira que a gente julgava ter superado. Isso não aconteceu e por isso que manifestações assim são, de fato, bem-vindas para colocar tudo no seu devido lugar. Ótimo. Leandro Rezende, fica um pouquinho mais comigo para a gente analisar mais a fundo essa troca e entender o seguinte, né? A gente, como jornalista, ainda vai trazer mais informações, estamos atrás disso, de entender como é que dentro das Forças Armadas repercute essa troca no comando, né? Qual é a satisfação com a chegada do Tomás Paiva ou a insatisfação com a troca do general Arruda. Agora, já dá para dizer, Leandro, mais cedo eu conversava com o Gustavo Uribe e ele chamava a atenção para uma tentativa do governo Lula ao alçar e seguir o critério de antiguidade, alçar o general Arruda ao posto de comandante do Exército, no entendimento de que ele teria uma facilidade maior de diálogo com os militares e ajudaria a distensionar as relações, né, do executivo com os militares, do novo governo com os militares. Não foi o que aconteceu, né? Aconteceu justamente o contrário, fugiu do controle. Dá para dizer que foi um tiro no pé e agora é uma mudança de rota nesse entendimento interno do governo federal em relação ao perfil que deve ter o novo comandante, ou que deveria ter tido já lá atrás, já que o general Tomás foi o primeiro nome, né, aventado para esse cargo? Tainá, o se, né, ele não existe, né? Mas, assim, se não tivesse acontecido o 8 de janeiro, talvez a gente não tivesse tido essa troca no Exército logo agora, né? Porque a escolha do Arruda passa pelo José Múcio, ministro da Defesa, que foi um dos primeiros a serem anunciados pelo Lula, justamente por ter uma interlocução com os militares e o Lula saber que era, né, um ponto de sensibilidade grande pelo fato dos militares, o militarismo, de uma maneira geral, ter sido um dos pilares de sustentação do governo do presidente Bolsonaro, né, do governo que acabou de terminar. Então, e pela fala do Múcio de hoje, né, dá para a gente falar assim numa correção de rota, mas é uma correção de rota que, de novo, né, ela é consequência da destruição da Praça dos Três Poderes no dia 8 de outubro. Talvez, né, para esse começo de governo Lula, na relação com o Congresso, com o Judiciário, com os militares, né, a gente não consiga não levar em consideração, pelo menos por enquanto, por um tempo, tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Aquilo ali foi muito sério e, de fato, marca esse Lula 3.0 de uma maneira muito decisiva. E, no caso dos militares, isso é bastante evidente quando o Múcio fala ali em quebra de confiança, em fratura de confiança, e fora o que o próprio Lula, já havia dito quando tomou café da manhã com alguns jornalistas em Brasília, coisa de 2 semanas atrás. Então, é evidente que um problema sério aconteceu na relação Lula-militares e que há um processo para reconstruir essa relação, que é uma relação fundamental para o país. E, Tainá, uma ideia que o governo colocou, que ainda na campanha, né, que a gente vai começar a ver em prática, né, é a presença gigantesca de militares na administração pública. Eu sempre uso como referência um levantamento do Tribunal de Contas da União, que mostrou que em 2021, né, um último dado que o gabinete do ministro Bruno Dantas produziu, em 2021, mais de 6 mil membros das Forças Armadas estavam impostos em altos cargos do governo federal. Isso é o dobro do que, por exemplo, o governo Temer tinha. E o Lula prometeu que vai diminuir isso. Isso, claro, vai gerar atenção, vai ser, sim, mais um foco de atenção e de conflito para a gente acompanhar nos próximos meses. Leandro Rezende, eu te espero ainda, temos tempo e temos assunto para tratar no Prime Time. Até já, Lê.